Vamos ver aqui, escorpianos, a sua leitura coletiva para os próximos dias. Lembrando que essa é uma leitura que também serve para quem tem o signo ascendente, a lua, a Vênus, regente do ascendente em escorpião. Em alguns casos, a leitura pode estar espelhada, que é quando você não é de escorpião, mas está espionando esse signo por algum motivo, ou simplesmente apareceu esse vídeo para você e você está assistindo, então a mensagem passa a ser para você, tá? Como se você assumisse a persona de escorpião. Enquanto embaralha as cartas, mentalize a sua questão, alguma área da sua vida ou a sua energia. Vamos lá, energia para o signo de escorpião. Começou com uma carta forte aqui. O planeta Saturno. O planeta que simboliza a estrutura, o karma, a força e ao mesmo tempo o poder executivo. Alguns podem estar passando pelo primeiro retorno de Saturno, que acontece em média entre os 28 a 30 anos, e alguns pelo segundo, que é em média de 58 a 60 anos, tá? Geralmente essa carta aqui indica, escorpião, uma questão de reestruturar algo na sua vida. Saturno é o karma, são dívidas que nós temos com o lado espiritual, com o lado astral. E também simboliza aqui um processo de mudança muito profunda. É como se é tudo ou nada. E é como se muitos estivessem sentindo esse peso, tá? Um peso de carregar o mundo nas costas, ou sentir que fazem tudo sozinhos. Até mesmo podem estar sentindo que estão vivenciando uma situação karmática, uma situação complexa. Por mais que você tente fazer as coisas diferentes, parece que a vida sempre cria uma forma de repetir um padrão. Ou então cria uma forma de colocar você de frente com uma situação que você já julgou ter finalizado, ter encerrado, e na realidade ficou alguma pendência. Então Saturno, ele sempre coloca bem na nossa frente tudo que ficou em aberto, as pendências, assuntos que nós não finalizamos, não concluímos. Seja no amor, no trabalho, nas finanças, em projetos pessoais. Ele vem puxando uma bagagem para que nós encerremos, né? Concluímos um assunto, para que nós realmente precisamos, aliás, colocar um ponto final no assunto. E enquanto isso não for feito, algo fica se repetindo, ou relembrando você. Então, é um momento que muitos escorpianos irão encerrar karmas, irão encerrar situações complicadas, relacionamentos irão terminar, outros irão começar. Dívidas também. Pessoas que estavam te devendo uma resposta, dinheiro, te devendo alguma conduta, até alguma atitude, por exemplo, elas serão direcionadas até a sua vida para pagar o que devem. O mesmo se aplica caso você tenha ficado, em dívida com alguém. Seja dívida de uma palavra, dívida financeira, qualquer coisa, tá? Ele vai vir para cobrar. As pessoas que fizeram alguma coisa contra você, e também se você fez alguma coisa contra alguém, será cobrado aqui. Tá, é uma carta assim, que ela traz um profundo aprendizado e amadurecimento para escorpião. Questões do karma sendo cobradas, tá? Como eu falei, muitos irão finalizar karmas. Possivelmente uma situação que você vem passando há 2 anos. Que é mais ou menos o tempo que Saturno fica num signo, aplicando lição, né? Ensinando. Já para outros é um tempo mais longo. Alguma coisa que vem acontecendo na sua vida há mais ou menos uns 20 anos. Tá? São os tempos de Saturno. 2 anos, 29 anos em média, tá? Então, situações de karma sendo agora cobradas, finalizadas.
Pode ter certeza que você vai perceber que muitas pessoas irão sair da sua vida, outras irão entrar, ou você mesmo simplesmente vai sentir vontade de terminar, romper ou colocar limites em algumas pessoas ou em algumas situações. Saturno também é ambição, tá? Aqui são vocês mais ambiciosos, voltados mais para o lado materialista da coisa, focados mais em dinheiro, nas finanças ou em estruturar algo. Seja em estruturar um trabalho, um projeto, uma ideia, um sonho, ou até mesmo estruturar um vínculo, um relacionamento. Eu vejo que Escorpião não está para brincadeira. A carta dança, coração de Ubi. Olha, Escorpião, aqui com a sua combinação eu tô sentindo que vem uma lição para os seus caminhos, tá? Uma lição muito forte. Um aprendizado. Aqui Saturno, essa energia, vai trazer um ensinamento a respeito de uma situação ou de uma pessoa. Saturno também faz referência a descobertas. Coisas que você descobre porque não tem como fugir disso. São coisas que você é obrigado a ver. É obrigado a enxergar e é obrigado a enfrentar, digamos assim. E aqui eu sinto uma energia dessa natureza acontecendo. Tem uma energia que está fluindo aqui para os escorpianos. E essa fluidez energética levará muitos de vocês a descobrir, a desvendar algo aqui. É como se uma situação que aparentemente está boa, tranquila, está indo muito bem. Saturno vai puxar aquilo que está por debaixo dos tapetes, ou debaixo dos panos, e vai colocar bem na sua frente. Olha, aquilo que parece que está bem, aquilo que parece que você tem controle, a verdade é essa, não é bem assim. Então, é como se muitos escorpianos fossem descobrir coisas aqui sobre uma situação, sobre uma pessoa, sobre alguém em particular. E será muito repentino. Será um acontecimento súbito. É assim, você vai dormir, quando acorda, tudo mudou. Devido a algum acontecimento. E alguns eu sinto que já estavam assim no processo de intuir ou pressentir alguma coisa, só que não sabiam o que exatamente. Mas já estavam sentindo que alguma coisa estava por vir à tona. É como se o teu chakra cardíaco aqui, escorpião, já estava alertando você, avisando você, olha, alguma coisa está chegando, alguma coisa vai ser revelada. E até alguns poderiam estar ansiosos, sentindo uma ansiedade, um estresse, uma agitação emocional, sabe? Alguma coisa assim. Só que tudo isso é um propósito na sua vida. É um propósito divino, porque Saturno fala no tempo divino. Não é no nosso tempo ou como nós queremos. É através de um propósito maior. Então aqui nós temos uma situação onde Escorpião obedecerá a um tempo divino, a um acontecimento divino. São coisas, situações que fogem do seu controle. Quanto mais você tentar controlar, mais controle você vai perder. É como se fosse uma lição que o Escorpião está passando sobre aprender a soltar o controle. Que você não pode controlar a vontade do outro, o sentimento do outro, o que o outro vai fazer. Ou que uma situação vai tomar. Então, muitos escorpianos já estão nessa fase de aprender a soltar o controle, de aprender a deixar as coisas como estão e a fluírem como devem, sem tentar mudar o curso da coisa. Essa é uma das lições que os escorpianos estão aprendendo aqui.
amor semelhante. Esse acontecimento aqui, essa descoberta, não descarto que seja em algum vínculo sentimental, tá? Porque é sobre isso que essa carta fala, sobre a questão sentimental. Uma coisa que eu acho interessante aqui, Escorpião, é que eu tenho que dizer o seguinte: você e uma pessoa estão vivenciando a mesma coisa. A mesma energia. E Saturno está logo acima. É como se você e uma pessoa estivessem vivenciando ou irão descobrir coisas juntos aqui. Porque estão realmente vivendo a mesma energia. É como se fosse um karma entre você e alguém. Então é como se você e uma pessoa estivessem vivenciando os mesmos sentimentos. Ansiedade, peso, fardo, provações em alguns casos, né? Sentir que carrega um peso do mundo nas costas. É como se você e alguém estivessem compartilhando disso. Só que talvez não conversem, não se abram, não compartilhem isso um com o outro. Não compartilhem, não estão compartilhando as dores que estão carregando. Aqui tem muito um sofrer em silêncio. E eu sinto claramente que você e uma pessoa estão pensando a mesma coisa. Talvez de formas um pouco diferentes, mas a energia é a mesma. Estou em processo de karma, de finalizar karma, de lições, de aprendizados, de aprender a largar o controle. É como se fosse um processo onde duas pessoas estão amadurecendo aqui. E estão conectadas energeticamente. Ou seja, como tem muita tensão e muitas emoções da flor da pele, ao invés de haver uma união, já que estão vivenciando praticamente a mesma coisa, a mesma energia, sentindo a mesma energia, acaba tendo briga. Porque tem muita tensão aqui, muito estresse e pouca comunicação. Então aquelas forças de amor familiar, amor de amigo ou amor romântico, né? Que poderiam se unir e fazer a diferença, compreender um ao outro, acaba não existindo. Porque acaba sendo um tacando pedra no outro. Só que aqui parece que você e uma pessoa estão sim vivenciando a mesma coisa. Só que está faltando um pouco de compreensão, porque tem uma energia muito ríspida aqui. E essa energia que está impedindo um crescimento entre um casal, um círculo de amigos ou até mesmo um círculo familiar. É essa rispidez, né? Essa grosseria, digamos assim. Tem uma energia muito seca aqui, que precisa ser nutrida com sentimento para que funcione. Eu sinto muito egoísmo, sabe? É cada um na sua, cada um do seu lado. E pouca comunicação, pouca ajuda. É como se tem uma pessoa aqui que não quer demonstrar a fraqueza, então se fecha, se torna uma pessoa fria, reprimida, porque não quer que os outros vejam a fraqueza. Sendo que se fosse compartilhado, essa bagagem, esse fardo, não existiria. Então, não descarte que você esteja agindo assim com medo de demonstrar as fraquezas, ou é alguém que está agindo assim em relação a você, e você acaba ficando assim, um labirinto, sem saber, assim, não sabendo como agir, como lidar com isso, sem saber o que fazer. Então aqui diz que é bom que Escorpião observe os sinais, observe os detalhes, tá? Escorpião, fique atento a isso. Porque o que você vai descobrir aqui, eu diria que já será nos próximos dias, vai mexer muito com você, porque você vai perceber que alguém precisa de você. E é como se você vai descobrir também que alguém está passando por situações que você já passou. E que alguém não quer ser julgado, criticado, mas que alguém precisa de um apoio, precisa de uma ajuda, sabe? E eu acho que será você quem vai ajudar uma pessoa aqui, um amigo, um familiar, uma pessoa especial, porque é como se você tivesse a base, a estrutura, o conhecimento, o domínio de uma situação aqui, porque você é mais sorte.
Você já sabe como lidar com a situação. Então, tem alguém que vai acabar se tocando aqui. Talvez que alguém vai acabar rompendo esse coração aqui. Esse coração duro, que é um cristal, né? Um rubi. Alguém vai acabar rompendo essa dureza do coração. E eu sinto que vai ter humildade, vai tentar se abrir com você, vai tentar falar com você. Só que ainda essa pessoa está no modo de frieza, sabe? De insegurança. Até de sentimento de inferioridade. Mas essa pessoa vai se abrir. Porque ela sente que você é um tipo de salvação. E uma coisa que eu senti aqui agora que eu tenho que falar, tá? Talvez para alguns é só e para outros não. Mas aqui, se você acredita em vidas passadas, porque Saturno fala sobre isso também, é o planeta intermediário, é como se, em algum momento, você e essa pessoa compartilharam algo em vidas passadas. É como se essa pessoa ajudou você. E agora, nessa vida, você e essa pessoa estão trocando conhecimento, estão se unindo para um propósito. Alguma coisa assim, tá? E possivelmente você ajudará essa pessoa aqui. E esse é um processo de karma, para aqueles que acreditam. Tô falando, o pão branco é um resgate da fé, é uma riqueza espiritual. Sinal da esperança, olha só. Fim de uma fase ruim. Aqui é um final bom. Chega de chorar, chega de sofrimento. Aqui me mostra muita abundância. Não à toa que esse pombo branco está cercado de joias, né? Pérolas, ouro. Muitos escorpianos têm o poder mental de cocriação. E agora nessa fase de encerrar karma, de evoluir, aprender muitas coisas, aqui mostra que vocês estão num processo de resgatar uma fé, uma conexão com a espiritualidade. Eu também vejo que alguém está muito arrependido em ter tido um comportamento ruim com vocês. Porque que nós temos boas mensagens, então tem alguém aqui que será atraído até você. Não tem como escapar disso. Não tem como escapar porque aqui uma força maior que vai guiar uma pessoa até você. Tem um encontro com você. E eu sinto que aqui as energias, as forças irão se unir e trabalhar para um propósito, para uma união de verdade. Então, escorpião, de fato tem alguém que vai se abrir com você. Porque vem em você um sinal de esperança. E possivelmente isso é coisa do seu guardião, do seu anjo, do seu mentor, alguma coisa assim. É como se essa pessoa vai ajudar você e você ajudará essa pessoa. Lembrando que isso não é só caso de amor, tá? Pode ser tanto uma questão de família, amigos, área amorosa. Mas tem alguém que vai buscar o seu abraço. E você abraçando essa pessoa, também será abraçado por uma força maior. Mesmo que seja algo difícil. É como se fosse um teste final para escorpião evoluir aqui. Porque possivelmente aqui você também carrega muitas feridas. Carrega muito trauma. Mas é uma fase que escorpião se desconecta de si para se conectar com o outro. Dar melhor para o outro. Tem aquela frase, né? Fazer o bem sem olhar a quem. E é o caso que muitos escorpianos são altruístas. Por isso que eu sinto que carregam bônus com a espiritualidade. Muitos fazem o bem e não esperam nada em troca. Por isso que muitos escorpianos têm um bônus aqui muito grande com os anjos, com os arcanjos. E tem uma mediunidade muito forte. Olha só, a biomedicina. Olha só o que diz aqui, cura. De fato, é um processo de cura, curar um coração partido. É
processo de ajudar. E outra coisa, é que eu também sinto que muitos podem ter inclinação para trabalhos na área da enfermagem, medicina, nutrição, psicologia, terapia. Tudo que envolve curar o outro. Seja através das palavras, seja através da medicina. Muitos escorpianos irão descobrir que tem dons de cura aqui. E podem usar isso como uma carreira até se aprofundar numa dessas áreas. Até cura espiritual, trabalhar com passe, se for o caso. Mas muitos têm esses dons aqui. Então invista na sua mediunidade, escorpião. Aqueles para você não se fechar, tá? Porque eu sinto que muitos escorpianos estão fechados. Se fecharam depois de traumas, sofrimentos. Mas olha só a carta base. Entidade do deserto. E o que me marca muito nessa carta é essa frase aqui. Período de seca seguido por chuva de liberação divina. Ou seja, basicamente isso aqui, ó. Fim de uma fase ruim. Depois de uma fase de seca, dificuldade no amor, com a família, com o trabalho, com as próprias emoções. Depois de um período difícil, de seca realmente, muitos acontecimentos difíceis, inóspitos, é que mostra que tem uma ação divina. A chuva representa a limpeza, a purificação. Amando de uma força superior. Então, escorpião, aqui está muito claro. Chego a bater até uma porta, tá, escorpião? Olha que não tem vento. Que com certeza pode ser o mentor de alguém passando e avisando, confirmando. Porque aqui é uma carta que apresenta entidade. E pra mim essa entidade é sua mentora aqui. Como se dando bênçãos. E outra coisa, curando emocional, curando o coração, tá? Você cura a mente. Curando a mente, você consegue prosperar, você consegue dedicar melhor a sua energia ou focar melhor o seu pensamento na prosperidade, na abundância, no trabalho. E aí até mesmo é como uma corrente. Uma coisa boa leva a outra. Porque até nesse sentido você vai notar que a sua vida financeira vai melhorar muito. Porque o coração curado, a mente curada, o financeiro cura também. Prospera também, cresce junto, ok? Bom, é o que eu vejo pra você. Se você gostou desse eu gostei, se inscreva no canal. Um abraço a todos e até a próxima.